Saudações internautas, sejam bem-vindos ao tutorial de Java JPA e hoje vamos falar de fetchType. fetchType é um método de carregar dados entre associações. Imagine que nós temos uma entidade pai que está associada com entidades filhas. Quando nós carregamos a entidade pai, nós temos que dizer qual método que vamos utilizar para carregar os dados das associações. Vamos colocar um exemplo aqui, uma entidade pessoa, e essa pessoa tem vários números de telefone, por exemplo. Quando nós carregamos a entidade pessoa, nós queremos carregar também os números de telefone? Ou a gente só precisa do número de telefone quando a gente precisa acessar o telefone? Então, é esse tipo de pergunta que o fetchType responde para a gente, tá bom? E aqui está a agenda de hoje. Eu vou começar demonstrando aqui como organizar o nosso projeto no Git. Depois vamos falar do fetchType lazy. Eu vou explicar um pouquinho sobre o problema do select n+1. E em seguida vamos falar do fetchType eager. Então vamos começar aqui com a primeira etapa, Git Checkout parte 12. Se você acabou de dar o checkout ou clone no nosso repositório, você vai estar na branch chamada main. Não é essa branch que a gente quer. A gente quer voltar para a branch do vídeo anterior, do fim do vídeo anterior. Se eu listar aqui as nossas branches, o vídeo anterior foi a parte 12, então vamos dar o Git Checkout parte 12. Tá aí, vamos começar daqui. Voltando aqui para a agenda, esta etapa está concluída, vamos para a próxima. fetchType lazy. Seguindo os moldes dos vídeos anteriores, nós vamos criar uma classe de teste. Vou chamar essa classe de tutorial 13 teste. Nós queremos usufruir das capacidades do Spring Boot, então vamos anotar essa classe com @SpringBootTest. E agora eu vou criar um teste chamado fetchType. Neste teste, nós vamos criar um item, salvar aquele item no repositório, depois buscar o item do repositório e acessar as categorias do item. E vamos demonstrar como utilizar o lazyFetch, o fetchType lazy, para buscar as categorias do item. Então, vamos começar aqui por criando o item. E qual vai ser o nome do item? Que tal pega-varetas? Para quem não sabe, pega-varetas é esse joguinho aqui de criança. Muito legal. Mas voltando aqui para a nossa IDE, para o código. Agora nós vamos salvar o item. Para salvar o item, nós precisamos do item repositório. Vamos trazer com injeção de dependência. Nessa linha, na linha 23 aqui, nós estamos salvando o item. Em seguida, vamos buscar o item do repositório com o método findById e acessar as categorias. Nós estamos apenas interessados nas categorias do item. Se não tiver nenhum repositório, nós vamos retornar uma coleção vazia. E por fim, nós vamos fazer uma sessão. Vamos verificar que essa categoria está vazia, essa coleção está vazia, porque a gente não salvou nenhuma categoria com item. Então, é esperado que essa coleção esteja vazia. Vamos rodar os testes. Tá aí, o teste falhou e vai ser uma exceção bem comum no mundo do JPA. É a exceção chamada Lazy Initialization Exception. Né? E o que está dizendo aqui é que o JPA tentou carregar a categoria, contudo, não havia uma seção. Bom, vamos voltar lá para o código para eu explicar o que isso quer dizer. Nessa linha aqui, nós buscamos o item do repositório. Né? Nessa linha aqui, para ser mais exato. Quando aquele item retornou, em seguida nós acessamos as categorias do item pelo método getCategorias. E aqui que deu a falha. Deu a falha porque, por agora, vamos olhar aqui na entidade item, a associação categorias
no many-to-many, nessa associação many-to-many, o padrão, por padrão, usa fetch type lazy. Contudo, para o fetch type lazy funcionar, eles precisam de uma, como diz lá no erro, sessão. Nós criamos uma sessão com uma anotação chamada addTransaction. E, repetindo, não sai colocando addTransaction em todos os lugares aí. Eu já disse isso em vídeos anteriores. No vídeo futuro, nós vamos explicar como addTransaction funciona em detalhes e você vai entender as armadilhas do addTransaction. Mas, por agora, é assim mesmo que a gente quer fazer. Nós queremos acessar as categorias do item utilizando fetch type lazy e, portanto, nós precisamos anotar este método com addTransaction. Se eu rodar o teste de novo, agora o teste passou. Então, missão cumprida. Voltando lá para a agenda, esta etapa está concluída. Nós acabamos de demonstrar como o fetch type lazy funciona. Agora vamos para a próxima. O problema do select n mais 1. Como vocês viram, é bem fácil trabalhar com fetch type lazy. Nós anotamos com o método, anotamos com a anotação addTransactional e podemos acessar as associações pelo fetch type lazy. O fetch type lazy tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que a gente só carrega os dados quando precisa. Ou seja, se eu estivesse dando apenas um find by ID aqui e não estivesse interessado nas categorias, né, eu queria apenas os dados do item, lá, o nome e a descrição, por exemplo, então o select gerado no banco de dados é bem simples, ele é apenas limitado aos atributos do item. Não precisa dar um join na tabela de categorias, né? Item categorias aqui, porque é many-to-many. Não precisa fazer joins extra. Então vai ser bem eficiente na busca dos dados. Essa é a vantagem, a eficiência na busca dos dados. A desvantagem é que se você precisa mesmo acessar os dados da associação, a gente está atrasando a busca dos dados e quando nós precisamos, né, quando chegamos aqui no momento que precisamos da associação, o JPA vai fazer uma outra SQL no banco. Então, por isso que chama select n+1. Problema do select n mais 1. Que nós aqui fazemos um select para buscar os itens e depois vamos fazer mais n selects para o número de associações. Tá? É até mais complicado que isso, o número de registros de cada associação. Mas o que importa saber aqui é que se é um momento, nós temos que tomar alguma decisão. Se nós vamos utilizar a categoria com frequência, é mais interessante mudar o tipo daquela associação para eager. Contudo, nós não podemos mudar tudo para eager, porque e se tivesse milhões de categorias em um item? Aí tem outros problemas que a gente tem que considerar, paginação do item, etc, para não pegar todos os itens, todas as categorias de uma vez. Tudo bem? Então é essa decisão que a gente tem que fazer. Se nós utilizarmos o lazy, nós estamos caindo nesse possível problema, não é um problema sempre, é um possível problema que nós vamos fazer muitas buscas no banco de dados. Nós vamos fazer muitas requisições ao banco de dados. E isso, em muitos casos, não é necessário. Se nós sabemos que aquela associação está sendo utilizada com frequência, então vale a pena considerar utilizar o fetch type eager. Ou outras estratégias de identificar o fetch type at runtime, que é um outro tópico. É um tópico para um outro vídeo. Tudo bem? Então, é esse que é o select n mais 1. O problema do select n mais 1. Voltando lá para a agenda. Esta etapa está concluída. Então, vamos para a próxima. Fetch type eager. O fetch type eager é muito fácil de implementar. Vamos dar uma olhada aqui no nosso item. E nessa associação many-to-many, por exemplo, que é a que estamos utilizando como exemplo. Eu vou até decompilar o código daquela anotação,
nós podemos ver aqui que o fetch type default é lazy. Só para ficar sabendo. Voltando aqui no item, nós podemos utilizar aquele padrão, alterar aquele padrão para o fetch type eager. Então, podemos passar aqui, utilizar um parâmetro na anotação, que vai ser o fetch type eager. Legal. Então, agora estamos dizendo para o JPA, toda vez que buscar um item, também carregue as categorias de uma vez só, em um select só. Voltando aqui para o teste, porque essa categoria é eager, então nós não precisamos mais deste transaction. E o restante funciona da mesma maneira. Se rodarmos o teste aqui, ótimo, o teste passou sem nenhuma exceção. E é isso tudo que tem que falar do eager, não tem muito o que explicar, é fácil sim. Só tenha em mente aquele problema do select n+1, que nem sempre o fetch type lazy é bom de usar, e nem sempre o eager a gente pode usar, porque se tiver muitos registros, acaba tendo outros problemas de performance. Tudo bem? Era só isso que eu tinha para hoje. Até a próxima.